Olá, gente, tudo bem? Mais um Rios para a gente falar agora sobre o STF. Por que o STF está fazendo o que quer e ninguém faz nada? Bom, muito sério. Vamos lá, vamos começar pelo começo. O STF faz parte do Poder Judiciário e o Brasil é formado por três poderes: Executivo, Legislativo e Judiciário. A Constituição brasileira, ela imita mal e porcamente a Constituição americana. Porque a Constituição americana, ela blinda o cidadão do Estado. E a nossa Constituição blinda o Estado do cidadão. É o contrário. Então, nós cidadãos não temos acesso ao Estado. O Estado faz o que quer com a gente. E lá nos Estados Unidos é totalmente o contrário. Lá, o Estado tem que fazer o que o povo quer. Então, essa é a principal diferença da nossa Constituição para a americana. Tanto que lá, as primeiras palavras da Constituição americana são "we the people", ou seja, nós, o povo. É o povo que fala. Se bem que hoje em dia os Estados Unidos está mal, não está tão bem assim, mas ainda assim estão bem melhor do que nós. É óbvio que se esse progressismo começar a interferir de forma que a cultura americana mude, eles vão deixar de ser uma referência, fato. Mas por enquanto eles ainda são uma referência. Eu creio que o próximo presidente americano será novamente um republicano e as coisas vão voltar ao normal por lá. Mas voltando ao nosso país aqui, nós imitamos mal e porcamente essa Constituição americana. E lá nos Estados Unidos, os poderes são balanceados, vamos dizer assim, por freios e contrapesos. Um poder pode cortar as asinhas do outro se estiver entrando ali nas atribuições. E aqui no Brasil tentaram fazer mais ou menos a mesma coisa. Mas aqui deu ruim, gente. Aqui deu ruim por quê? Porque esqueceram de limitar o judiciário. Esqueceram. Além de terem colocado o judiciário totalmente politizado, porque o presidente da República, ele nomeia desembargadores em todos os tribunais regionais federais. Ele nomeia, né? Eu falei errado. Ele nomeia desembargadores em todos os TRFs do Brasil. Ele nomeia vários cargos de magistrado, de justiça do trabalho, justiça eleitoral, vários. STF, são vários. Ele nomeia vários cargos, né? De magistrados. Eu não tenho certeza da justiça eleitoral, pode ser que eu tenha falado erroneamente aqui, mas ele nomeia muitos cargos de magistrados. Então ele pode utilizar o quê? Da sua ideologia política para nomear aqueles caras que têm a sua visão política. Então por aí já começa mal. Por quê? Porque o judiciário ele não deveria ser politizado. Lá nos Estados Unidos não é. Eles não são escolhidos diretamente pelos presidentes. Todos os juízes, uma quantidade infinita de juízes nomeada pelo presidente. Lá as nomeações são bem menores do que as daqui, certo? Então nós já começamos errado por aí. Aqui o presidente da República nomeia juízes demais. E tudo de segunda instância para cima, tá? Os de primeira instância são providos por concurso público, mas os de segunda instância para cima, ele nomeia muitos, gente. Não sei nem quantos, mas são muitos. Esse judiciário já cresce o quê? Politizado. Ele foi escolhido por um presidente que tem uma ideologia parecida com aquele cara que foi nomeado, isso é fato. Pode ser que agora, com o presidente Jair Bolsonaro, isso diminuiu, porque ele nomeia pela técnica, pela capacidade. Mas até que chegasse nele, todos os presidentes anteriores faziam nomeações políticas. É óbvio,
era sempre o queridinho que era nomeado. Isso é fato. Então o judiciário já vem lá de baixo, não precisa nem ser no STF, tá? Lá da segunda instância ele já vem sendo politizado. E o STF muito mais, porque o STF você não precisa nem ser juiz para ser nomeado, você precisa ter notório saber jurídico, e esse notório saber jurídico é extremamente subjetivo. Extremamente subjetivo. Então, as escolhas do STF são muito mais políticas do que as demais nomeações. Pode ter certeza disso. Então, nós temos um tribunal político, politizado, doutrinado, um tribunal que não deveria ser constitucional, porque um tribunal, para ser constitucional, deve ser isento. E ele já não é isento. Por natureza, não é isento. Então, ele não deveria ser constitucional. Você tem um tribunal que não julga causas constitucionais. Por exemplo, quando o processo do ex-presidiário Lula foi tirado da competência da Vara de Curitiba, era uma questão processual. Não devia ter sido julgada pelo STF. Deveria ter sido julgada por um tribunal que não fosse constitucional. A Corte Constitucional vai julgar afrontas processuais à Constituição, descumprimento de direitos constitucionais no processo, e não competência. Competência não tem nada a ver com a Constituição. Competência processual deveria ter sido resolvida no STJ e não no STF. Então você tem um tribunal que está julgando causas fora da sua alçada de competência. Você tem um tribunal que está abrindo inquéritos, certo? Abre, instrui e julga, sem ser provocado, ou seja, de ofício. O tribunal está agindo de ofício e fazendo atribuições que não são dele. Mas vocês querem saber o porquê, né? Porque até agora eu não falei o porquê. Bom, simplesmente porque nessa Constituição linda que a gente tentou fazer parecida com a americana e errou feio, esqueceu de limitar o poder do STF. Então você tem executivo e legislativo se engalfinhando ali a todo momento, um puxando o tapete do outro. O presidente pode vetar, o legislativo pode derrubar o veto, o presidente precisa de fazer alianças, o presidente precisa de alianças para governar, senão ele não governa. Precisa a todo momento ficar fazendo acordo com o legislativo, porque senão ele não governa. E as pessoas não entendem isso. As pessoas falam, o presidente se vendeu para o Centrão. Ou ele se vende, né, que ele não se vendeu, mas vamos, já que estão falando que ele se vendeu, vamos entrar na onda. Ou ele se vende ou ele não governa, porque não tem como você governar com minoria no Congresso. Não tem como. O presidencialismo ele é ruim por isso. Você tem que negociar com o parlamento a todo momento. Isso é fato. Então, o executivo e o legislativo estão amarrados ali. Um realmente tem o poder de atrapalhar muito o outro. Mas esqueceram do judiciário. O judiciário, gente, não tem ninguém que freie. O judiciário, para vocês terem noção, nem administrativamente ele pode ser julgado por órgão externo. Nem administrativamente. O TCU, eles podem julgar só as contas do judiciário. Só, mais nada. A parte administrativa, esquece. Esquece. Quem julga a parte administrativa do judiciário todo é o CNJ, tá? Então o TCU vai ali fazer aquela parte de nomeações, aposentadorias, essa parte mais específica, mais técnica, que é competência exclusiva do TCU. As demais, o CNJ abraça tudo. E o controle criminal, os crimes de responsabilidade e os crimes comuns, pasmem, gente. Crime de responsabilidade, só o Senado que pode apurar. E crime comum é o próprio STF que apura. Ou seja, nunca que a gente vai ter um STF julgando o ministro do STF por crime comum. Até porque quem tem que apresentar a denúncia é o PGR. Mas o PGR vai apresentar uma denúncia, ela nem vai ser recebida. Nem recebida ela vai ser. E se for recebida, vai ser, sei lá, arquivada. Vai ser arquivada. É o que vai acontecer.
não vai tocar, não vai ser tocada para frente. E o crime de responsabilidade nunca vai ser apurado. Por quê? Porque o Senado nunca vai querer. Tá cheio de corrupto, canalha, lá com o rabo preso no STF. Eles não vão querer comprar essa briga para jogar o STF. Então, o STF está agindo dessa forma por quê? Porque não tem freio e contrapeso para o STF, para o judiciário de uma forma geral. Mas como o STF é a mais alta instância, é ele que está surfando na onda. Então agora vocês sabem, esqueceram de limitar o STF. O STF está com um poder ilimitado. Uma das coisas que o conservador mais defende é o poder limitado. O poder tem que ser limitado. E no caso, esqueceram de limitar o poder do judiciário. Por isso que ele está entrando nas esferas de competência dos outros poderes e ninguém está fazendo nada. Porque não tem. Ou o Senado faz alguma coisa ou ninguém faz. Essa é a verdade. Então, o que a gente pode fazer? Votar, gente. Votar em candidatos conservadores para aos poucos eles irem trocando esses STF lá, os ministros. Até que a gente tenha um STF mais isento do que ele é hoje. Certo? Eu vou falar mais em outros vídeos aí sobre outras formas de governo que a gente poderia explorar também, mas aí no caso teria que fazer uma nova constituição. Por enquanto, esse vídeo fica por aqui. Um abraço.